Jair Ventura, o Wellington Araújo da Rádio Clube de Pernambuco. Há muito tempo que eu não vi o esporte ser tão massacrado como foi no segundo tempo, no jogo de hoje, aqui na Ilha do Retiro. O que foi que desarrumou o time do esporte no segundo tempo, que poucas vezes foi ao ataque, Jair? Obrigado. A gente não pode falar, o jogo tem 2 tempos, né? Se eu falar só do segundo tempo, a gente esquece do primeiro. O primeiro tempo onde a gente foi superior, um primeiro tempo onde com 2 minutos a gente bota uma bola na trave. A gente tem outra bola na trave com o Juba. A gente tem uma marcação alta, onde a gente consegue roubar a bola e tem uma chance clara com o Mugni. E temos outra chance clara com Bárcia. Então não tem como a gente só falar do segundo tempo, porque o futebol são 2 tempos. Mas lógico que no segundo tempo a gente não manteve o mesmo desempenho, mas a gente tem que lembrar que hoje foi o primeiro jogo que nós não sofremos gols. A gente fez uma partida excelente contra o Coritiba e acabou perdendo, né? Tivemos uma performance boa nos 2 tempos e perdemos o jogo. Hoje fica o copo meio vazio, meio cheio, né? Dentro de uma situação onde a gente precisava vencer. Hoje estamos na primeira parte da tabela e demos um salto em 5 posições com essa vitória. Então, é corrigir, lógico, o que não foi de bom em um tempo, mas vale lembrar que futebol são 2 tempos, você não pode esquecer o outro, e a gente corrigir para ter o controle do jogo mais, né, como nós tivemos contra o Goiás, onde a gente não sofreu em nenhum dos 2 tempos. É isso que todos nós queremos, mas a gente não pode esquecer que a equipe do Sport venceu hoje. Foram 3 pontos para a equipe do Sport, onde ela sobe 5 posições na tabela. Jair, boa noite. Vinícius Calado da CBN Recife. Jair, eu queria saber do teu sentimento depois dessa vitória, conquista dos 3 pontos, mas uma segunda etapa de um domínio amplo do Fluminense e apesar de toda a dificuldade do esporte, a primeira vez que a equipe na Série A termina um jogo sem sofrer nenhum gol. Apesar de toda a pressão, essa foi a primeira vez que o esporte conseguiu um clean sheet. Eu queria que você falasse um pouco desse sentimento após um jogo tão tenso, esse resultado, essa vitória. O campeonato Série A é muito equilibrado. Na minha percepção, é o campeonato mais equilibrado do mundo. Não estou falando se é o melhor, mas é o mais equilibrado. Vão ter jogos dificílimos. E você vê se a gente, a situação do segundo tempo, a gente tem que corrigir, é lógico. A gente quer performar bem os 2 tempos, mas nós temos o nosso adversário, que tomou um gol cedo, que quis buscar o resultado e acabou se lançando mais, né? Então, a gente buscar um equilíbrio. Né? A gente não sofrer gols é uma situação boa, mas a gente também tem que buscar esse equilíbrio para ter a performance repetida, né? Entre o primeiro e o segundo tempo, que a gente sabe que a gente não conseguiu manter essa performance durante o jogo todo. Boa noite, Jair. Camila Alves do GE. Agora que você teve mais tempo, não só para treino, como também no jogo, queria que você fizesse uma avaliação sobre o desempenho de Hernani, que voltou a ser titular. E além disso, agora visando o jogo contra o Corinthians, a gente pode esperar ver um pouco do Thiago Neves em campo? Olha, é difícil fazer análises individuais. Vale ressaltar que o Elton pediu para sair, teve uma proposta e comunicou a gente que queria sair. Então a gente perdeu um dos nossos atacantes. E o Hernani é um dos nossos atacantes, assim como o Ronaldo, assim como o Rogério pode fazer um falso 9. Então a briga é entre eles. Eu costumo dizer que o jogador que se escala, as oportunidades são dadas para eles que eles possam ter a melhor performance e conseguir segurar a camisa. Sobre o Thiago, ele chegou, a diretoria trabalhou muito bem para que pudesse regularizá-lo, mas ele acabou não tendo nenhum treino sequer junto ao grupo. Ele fez treinos físicos, separado dos demais companheiros, e a gente entendeu que não era o momento ainda dele estrear. Então, agora temos um pouquinho mais de tempo, mas muito pouco, né, que esse nosso jogo foi adiantado. A equipe do Corinthians não jogou nessa rodada, mas a gente tem que... Vamos fazer uma reavaliação para ver a possibilidade do Thiago poder fazer a estreia com a nossa camisa. Professor Jair Ventura, parabéns pela vitória. Agora o que vale realmente é os 3 pontos. Mas eu acompanhei o senhor muito na borda do gramado e o senhor estava muito irritado, constrangido com o futebol apresentado depois daqueles 15 minutos do primeiro tempo em que o Sport jogou propondo o jogo. E o Sport acabou não fazendo nenhum jogo reativo. Foi completamente defensivo, principalmente no segundo tempo, deixando o Fluminense gostar fazendo
uma pressão. Isso significa que tem que realmente encontrar o ponto de equilíbrio para se manter aquele futebol de 15 minutos iniciais? Perfeito. Primeiro, agradecer, né, que você foi o primeiro que deu parabéns pela vitória. Lembrar que nós vencemos mesmo. Obrigado pelos parabéns. O Sport venceu o jogo, mas é assim, concordo com você na situação dos outros jogos. Hoje foi meu 6º jogo, né, e foi a situação de que a gente não conseguiu ter muito o controle do jogo, né? Ou então igualdade, como nós tivemos em outras partidas, até jogos fora, que nós conseguimos jogar mais. Mas acho que foi uma circunstância do jogo, porque, lógico, se você analisar o segundo tempo, mas a gente não pode esquecer, eu falei do primeiro, e também não pode esquecer os outros 5 jogos, né? A performance contra o Coritiba, a performance contra o Grêmio, a performance contra o Palmeiras, com um jogador a menos. Então, acho que um tempo não pode apagar um trabalho de 6 jogos. A gente tem que fazer uma avaliação geral, né? Então, eu não posso... Lógico que quando tem coisas para corrigir, elas vão ser corrigidas, assim como nas vitórias, como hoje foi uma vitória. Mas a gente não pode apagar os outros jogos e ficar só lembrar de um tempo, né? Do segundo tempo hoje, que realmente não era o que a gente queria. Mas vamos trabalhar para que possamos ter os 2 tempos bons e a gente consiga as nossas vitórias. Jair Ventura, Davi Saboia, do Jornal do Comércio. O Sport oscilou no jogo e sofreu para vencer o Fluminense. O que a equipe precisa mudar para conseguir a vitória com mais tranquilidade na próxima rodada diante do Corinthians? Obrigado, boa noite. Boa noite. A gente queria vencer sem sofrer, né? Como foi no Goiás. Mas a gente tem equipes que vêm aqui para vencer também, né? Como nós vencemos o Grêmio. Como nós fizemos um grande jogo com o Palmeiras, um grande jogo com o Coritiba, um jogo muito equilibrado contra o Fortaleza, né? Como eu falei, eu já tenho 6 jogos e a gente não pode esquecer o que passou. A gente não pode só lembrar do que não foi bom, né? Então, o mais lógico que a gente tem que corrigir o que for bom. Então, vamos buscar. Eu acho que quando pensarem no nosso segundo tempo hoje, lembre do jogo todo de 90 minutos contra o Goiás, o que nós fizemos, o controle do jogo. Lembra o nosso jogo jogando fora contra o Coritiba. Então não vamos achar que está tudo errado por conta de 45 minutos. Jair, contra o Goiás, você identificou esse problema do time recuar, mesmo em casa, e sofrer pressão também dos seus adversários. E hoje o cenário foi até mais decisivo para o lado do Fluminense, que teve mais chances e mais posse de bola, uma grande pressão. Com o Thiago Neves em campo agora, você acredita que o Sport possa jogar um pouco mais com a posse de bola e ter mais o controle das ações, ou isso ainda vai demorar um pouco de tempo para que venha acontecer? Olha, eu acho que discordo um pouquinho de você do jogo do Goiás. A gente não sofreu. Eu vejo o jogo do Goiás como o jogo do controle total do jogo. Não sofremos, não. Discordo dessa situação. Onde também tivemos mais posse, mais finalizações, controle total do jogo. É só a gente dar uma olhada aí no jogo. Mas é lógico que a gente tem que evoluir, a gente quer evoluir. E as oscilações não é só do esporte, né? A gente olhar o campeonato, clubes vão oscilar. Um campeonato muito equilibrado. Vale ressaltar que quando a gente enfrentou o Grêmio, a gente estava lá na lanterna. Só para lembrar, hoje a gente está em 10º lugar, a gente está na primeira página da tabela. Então vamos buscar coisas boas também, mesmo em uma performance de um tempo que não foi tão bom, mas a gente tem que relembrar tudo que foi bom para não ficar parecendo que só se o Sport de 6 jogos só teve esse segundo tempo contra a equipe do Fluminense, né? A gente tem 6 jogos e a gente não tem só 45 minutos do segundo tempo. Então vamos fazer uma análise, botar na balança e a gente ver o que a gente tem mais. A gente tem mais coisas boas ou mais coisas ruins? E mesmo assim, no segundo tempo que não foi bom, foi o único jogo que a gente sai sem sofrer gols. E aí, então a gente, lógico, tentar performar bem todos os jogos, mas a gente também tem adversários que vão tentar performar. Então a gente buscar esse equilíbrio e ter o controle do jogo aos 90 minutos.